Olá a todos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Dar palestras na Faculdade Ibramec é sempre um prazer para mim. Eu agradeço ao convite do Dr. Regis, que está sempre apoiando o nosso trabalho, que é um trabalho de divulgação do taoísmo, já feito há quase 30 anos, de forma ininterrupta, e sempre divulgando essa parte do taoísmo e de suas artes também. Né? Dessas artes tem medicina chinesa, I Ching, Tai Chi Chuan, Qigong, astrologia também, toda a parte das técnicas do taoísmo, que faz parte do bloco básico do alicerce do pensamento chinês. Então, quando você falar em taoísmo ou falar em medicina chinesa, Tai Chi Chuan, você vai estar falando basicamente dos mesmos conceitos. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Nós vamos ver aqui hoje um pouco sobre o calendário chinês, que é uma das bases dos métodos de astrologia chinesa, e vocês vão ver que está tudo relacionado com tudo, né? Se você já for praticante de alguma técnica, ou se você estuda medicina chinesa, alguma coisa assim, você vai perceber que é nitidamente os mesmos alicerces, os mesmos princípios que você já está utilizando, né? Ressalto que eu não sou astrólogo, na minha especialidade não é astrologia chinesa, ok? Eu sou um modesto taoísta, apenas um caminhante do caminho, de modo que as informações que eu vou passar para vocês serão básicas, mas eu acredito que dê para ter uma noção bastante exata a respeito disso, principalmente sobre o calendário chinês, porque você usa isso no Feng Shui, você usa isso na medicina chinesa, existem vários tipos de aplicações, né? Então, eu acho isso uma coisa bastante importante. Vamos ver aqui agora alguns slides. Isso. Está dando para ver bem o slide? Está certo o slide? Sim, está certo. Beleza. Está dando para visualizar, sim. Então, nós entramos agora no dia 12 de fevereiro, entramos no ano do boi de metal. Isso muitas vezes também a forma popular de se falar sobre astrologia, né? Na verdade, nós entramos no ano do boi no dia 3 de fevereiro, porque os chineses usam dois calendários. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, dia 3 de fevereiro foi o ano novo do calendário solar e 12 de fevereiro o ano novo do calendário lunar. O material que eu vou passar para vocês, ele pode ser encontrado na nossa edição especial de Ano Novo da revista Daojia, que tem essas tabelas que eu vou passar, esse material todo. Vocês não precisam ficar se preocupando em ter esse material, né? Ele já vai estar disponível na revista. E vai ter muitos outros materiais à parte, inclusive os prognósticos para todos os signos nesse ano. Eu não vou falar disso aqui, porque seria uma coisa muito extensa, né? Nós vamos falar a respeito das origens do calendário chinês, as origens dos animais, como funciona o horóscopo, e aí depois uma generalização sobre o ano do boi. E aí vocês podem ver depois na revista, com detalhes isso e o que esse ano do boi significa para cada um dos signos do zodíaco, né? Essa revista ela pode ser baixada no site aqui da faculdade, na página de nossa revista, ou na nossa página no Facebook, Amigos do Tal. Aí vocês dão uma passadinha lá, vai ter um link numa das postagens para baixar diretamente a revista, é totalmente gratuita, e vocês vão poder ter contato com esse material e guardar e repassar também para as outras pessoas, ele é totalmente gratuito. Tá bom? Aproveita e se inscreve, siga a nossa página, que tem sempre bastante informação a respeito do taoísmo e de suas artes. Não se esqueça que está tudo interligado. A primeira coisa que nós vamos tratar aqui hoje vai ser a respeito de ciclos.
porque os chineses eles são muito... eles dão muita importância à parte de ciclos. Eles aparecem muito na filosofia chinesa. E as artes chinesas, por seguir essa filosofia chinesa, elas também vão dar grande ênfase a essa parte dos ciclos. E para entender os ciclos, nós temos que ver o I Ching, né? O livro das mutações, que é a base do pensamento chinês, escrito há cerca de 3.000 anos, que se baseia nos 8 trigramas. Acredito até que você já tenha visto alguma coisa a respeito disso, né? Os trigramas são céu, lago, fogo, trovão, vento, água, montanha e terra. Os 8 trigramas são 8 representações de estados energéticos da natureza. Então, essa é a ideia que nós temos que ter em mente, né? Por analogia, os chineses deram esses nomes para os trigramas. No final da exposição, nós vamos abrir para responder alguns questionamentos, né? Algumas perguntas que vocês fizerem. Então, fiquem tranquilos que a gente vai resolver todas as dúvidas. Então, o I Ching ele é baseado nesses 8 trigramas. Esses 8 trigramas eles podem ter 2 arranjos principais: o Pacuá do céu anterior e o Pacuá do céu posterior, sendo que Pacuá significa 8 trigramas. Tá certo? Então, esses 8 trigramas podem ser arranjados de 2 formas principais: o céu anterior e o céu posterior. O céu anterior ele trata das coisas, das energias antes da criação do nosso universo. É o universo imanente. E o Pacuá do céu posterior, todas as coisas depois da criação do universo, quer dizer, que o nosso universo real, físico. Então, é o nosso universo manifestado. Essa diferenciação ela é muito importante, porque cada Pacuá desse vai ter uma função específica. Ele vai ter um tipo de energia e vai ter um trabalho associado a ele. Por exemplo, o Pacuá que você coloca na porta da sua casa. Né? Muita gente tem na porta da casa o Pacuá com espelhinho, para proteger sobre energias negativas. Tá certo? Agora, qual o Pacuá desses que é o seu na sua porta? E isso é uma questão muito importante. Tá? É uma questão muito importante. Porque o Pacuá errado, ele acaba com a sua vida. O Pacuá certo vai filtrar as energias negativas. Né? Então, o certo, para você colocar na porta, é esse da azul, o Pacuá do céu anterior. Ele vai proteger de energias negativas. O Pacuá do céu posterior não deve ser utilizado, porque ele lida com energias físicas concretas, energias do nosso universo. Então, o Pacuá do céu posterior, você vai usar ele para analisar uma planta de casa, para você fazer um diagnóstico na parte de acupuntura de medicina chinesa, para efetuar algumas técnicas de medicina chinesa, técnicas de Toiná, para você usar em artes marciais, como o Pacuazan, por exemplo, que é um estilo baseado nos 8 trigramas. Você vai usar ele no Qigong, você vai usar ele em diversas coisas do nosso universo, coisas que você está fazendo. Você quer mexer com energias negativas, com coisas mais espirituais, tem que ser o céu anterior, tem que ser o azul. Tá? Então, quando você mexe com coisas do universo material, você mexe com o posterior. Quando você mexe com coisas mais sutis, coisas mais abertas, mais espiritualistas, você mexe com o céu anterior. Tá? Quem tiver esse Pacuá na sua porta pode dar uma olhada depois da palestra, porque 99,99% dos Pacuás vendidos estão errados. Ok? Estão errados. Então, dá uma checada lá, porque é melhor você não ter nada do que você ter alguma coisa que vai influenciar energeticamente de forma errada a sua casa. Tá? Isso é uma armadilha, você está mexendo com energia. Então, alguma coisa sempre vai acontecer. Né? Essa confusão é tão grande que nós, do Instituto Laotian, nós desenvolvemos um Pacuá com um desenho exclusivo feito de forma taoísta e que ele é vendido para os nossos alunos, porque muitas vezes você não acha o Pacuá correto. Então, você tem que ter isso em mente. Você tem que saber diferenciar os 2 Pacuás para você poder fazer a aplicação correta. Agora, nós estamos falando a respeito de ciclos.
ciclos no nosso universo. Então, o que é cíclico? Pacoá do céu posterior. O pacoá do céu anterior, ele está em estado de equilíbrio. Você pode ver que os trigramas são espelhados, né? Então, as energias elas estão todas espelhadas, ele está em harmonia. O pacoá do céu posterior, não. Ele tem um movimento. Pacoá do céu posterior. Ele vai ter este movimento cíclico. A energia começa no trovão, movimento madeira, força explosiva. Ele começa no trovão, ele passa pelo vento, passa pelo fogo, passa pela terra, pelo lago, pelo céu, pela água, pela montanha e volta no trovão de novo e repete o ciclo. Então, o que nós vamos ter? A energia explosiva começando, o vento dispersando, o fogo atingindo o ápice, a terra começando o recolhimento, o lago recolhendo, o céu se aprofundando, a água é um abismo, é um aprofundamento geral, a montanha é uma pausa, e aí você explode de novo e começa o ciclo outra vez. Tá? Se a gente fosse colocar isso em termos de dia, por exemplo, nós teríamos isso aqui. A energia nasce no trovão, quando o sol nasce. Às 9 horas, no vento, ele está no meio da manhã. Ao meio-dia, atinge o máximo. Às 3 horas é a maturidade. O fogo das 12 horas já passou. Está começando a se recolher. O lago é representado pelo metal e pelo outono, então é a época da colheita. Né? Então é a colheita do dia, às 18 horas. O céu é uma reflexão, um momento de dormir. Na água é a profundidade, o inconsciente. Né? O trigrama água, ele representa o abissal, ele representa o perigo da profundidade. Então, é quando a nossa consciência está profundamente adormecida. E a montanha é um mistério, é o intervalo entre o fim de um ciclo e começo de outro ciclo. Então, a montanha aqui ela é representada às 3 horas da manhã. Se você sair na rua às 3 horas da manhã, o que você vai ver? Nada. Os passarinhos ainda não levantaram, os animais noturnos já se recolheram, você não vai ver nada. Você não vai ver nem cachorro vira-lata às 3 horas da manhã. Eu morava num apartamento numa avenida movimentada e volta e meia eu ia lá às 3 horas da manhã na janela para dar uma olhada. Você não vai ver nada, porque é aquele intervalo entre o fim de um ciclo e o começo de outro ciclo. E aí acontece de novo às 6 horas o nascer do novo dia. Né? Então, aqui nós temos o ciclo do dia, que pode ser o ciclo do nascimento até a morte, pode ser o ciclo das estações do ano, pode ser vários tipos de ciclos. O nosso universo manifestado aqui, ele funciona à base de ciclos. Então, o I Ching ele nos mostra que a verdade do universo é cíclica. Os próprios hexagramas do I Ching, eles começam com céu e terra, é o hexagrama 1 e 2. O hexagrama 63, que é o penúltimo, ele é após a conclusão. Concluiu. E o último hexagrama do I Ching, o 64, é antes da conclusão. Então, veja, o I Ching termina antes da conclusão, porque a hora que ele chega no 64, ele já está criando um caos que leva de volta ao primeiro hexagrama. Então, os hexagramas do I Ching são também fluidos, eles são cíclicos. Então, essa parte cíclica ela é muito importante na filosofia chinesa. Se nós pegarmos esse ciclo do pacoá do céu posterior, pegarmos esta parte de baixo e passarmos o movimento para a direita, nós não estamos mudando o pacoá, nós estamos simplesmente pegando essa parte de baixo e virando ela para o outro lado. Você vai ter isso aqui. Ok? Então, nós temos trovão, vento, fogo, terra, lago, céu, água e montanha, que é entre os dois ciclos. Aí, o que vai acontecer? Depois da montanha, o que vem? Novamente, trovão.
vem novamente um novo ciclo, não é? Então, você vai ter isso aqui, ó. Depois da montanha, trovão. Depois da montanha, trovão. E ele se estende. Então, quando nós vemos um ciclo baseado no Pacuá, muitas vezes a gente fica pensando que o negócio fica girando e não sai do lugar. Na verdade, não. Na verdade, o ciclo ele pode se desdobrar e nós podemos ter uma outra visão dele. Que é uma visão, aqui, nesse caso, senoidal, né? Isso é importante para nós percebermos que os ciclos eles são infinitos, porque a hora que uma parte termina, a outra começa. E nós vamos perceber que o calendário chinês ele é baseado em ciclos. São ciclos de 60 anos. Seria o equivalente a dizer que você tem o ano 1 aqui e você tem o ano 60 aqui. Aí ele começa de novo, de 1 até 60. De 1 até 60. Isso é uma coisa muito importante para a gente compreender como funciona essa parte do calendário chinês. Como vimos, ele forma tem uma forma senoidal. Agora, existe um outro fator que é importante no nosso estudo aqui, que são as 3 instâncias, céu, homem e terra. Isso, à primeira vista, é colocado de forma muito natural, né? Em qualquer introdução a qualquer arte taoísta, de qualquer arte chinesa, é falado que tem o céu, a terra e o homem. Inclusive na acupuntura, as profundidades de agulha, tem várias aplicações para as 3 instâncias. Nós vamos ver ela um pouquinho mais detalhado. Olha aqui uma frase do Huangdi Neijing Suwen, que é o livro de Medicina Interna do Imperador Amarelo, que é o livro básico da medicina chinesa. Entre o céu e a terra se encontra o homem. Consequentemente, a energia do homem é influenciada por essas combinações de energia do céu e da terra. Sucede o mesmo com todos os seres viventes deste mundo. Ou seja, tudo está entre o céu e a terra, sujeito às suas influências. Então, nós temos aqui as forças do céu convergindo e as forças da terra convergindo. Então, você tem as forças do céu e as forças da terra. Dentro dessa interação poderosíssima, estamos nós. Então, todas as coisas que nós vemos em volta, estamos todos interagindo entre essas 2 forças, céu e terra. Então, é fundamental que nós consigamos compreender como isso funciona e conseguimos montar um ciclo compreendendo céu e terra, porque foi isso que os chineses fizeram. A partir daí, que você monta um ciclo com essas duas forças, você vai conseguir prever acontecimentos, analisar acontecimentos, porque eles são cíclicos. Você já vai perceber o que vai acontecer, o que pode acontecer, porque aquela interação céu e terra já é conhecida, né? Então, os chineses mapearam essa relação céu e terra para poder criar a astrologia. Então, nós estamos aqui entre o céu e a terra, né? Palma da mão recebe a energia do sol, do céu, e a sola do pé, o ponto R1, né, o Yongquan, ponto 1 do rim, ele pega a energia da terra. E aqui o ponto do pericárdio, pega a energia do céu. Essas são as 2 entradas principais de energia. Então, você tem a energia do céu e da terra. Tá? Se você pegar os meridianos em termos de yin e yang, você vai ver que eles fazem sentido quando você levanta os braços. Aí os meridianos yang descem e os meridianos yin sobem. Né? Desce do céu e sobe para a terra. Então, está tudo colocado nesse mesmo conceito. Então, vocês estão vendo que isso aqui é uma coisa que é um estudo de um conjunto. É um conjunto de conhecimento. Então, os chineses eles denominaram as características das energias do céu, chamaram de troncos celestes, que são 10 tipos de energia que vêm do céu. Jia, Yi,
bin, jin, wu, ji, gan, xin, ran, gui. Então, veja, você tem essas 10 características da energia do céu. Veja que nós não estamos mais lidando com energia genérica. Agora eles estão definindo com detalhes. Aqui nós temos os ramos terrestres. Zi, Zhou, Yin, Mao, Shen, Si, Wu, Wei, Shen, You, Shu, Hai. Esses são os 12 ramos terrestres. Então, são os 12 tipos de energia que vêm da Terra. Vejam que interessante. Eles mapearam os tipos de energia que vêm do céu e da Terra e a sua interação. Como eles interagem? Então, os chineses desenvolveram uma interação do céu e da Terra baseada num par. Porque é lógico, você está vindo energias do céu, está vindo energias da Terra. Eles vão interagir. Ok? Eles vão interagir. Então, você vai formar pares. Energia do céu e energia da Terra. Então, aqui no slide, você vai ver Jia, Zi, Yi, Chou, Bin, Yin, Jin, Mao. Então, você vai formar os parezinhos. Isso vai ser fundamental para nós entendermos essa relação, para nós entendermos os ciclos, entendermos como funciona o calendário chinês. Bom, o calendário chinês é chamado de Jiazi pelos chineses, né? Se você voltar aqui, você vai ver que Jiazi é o primeiro parzinho. Então, o nome do calendário, como os chineses são muito pragmáticos, né? São muito práticos, o nome do calendário já é o primeiro parzinho, que é Jiazi. E ele tem 4.000 anos de uso contínuo, e ele incorpora tanto o ano solar quanto o ano lunar. Inclusive, a precisão dele, né, em 480, no ano 480, ele era precisado 52 segundos a mais do que nós conhecemos hoje. Quer dizer que eles tinham uma ideia de precisão muito grande no calendário chinês. Muito grande. Então, como eu disse, nós vamos ter os parzinhos. Então, você tem Jia, Jia, Zi, Jiazi. Aí você tem Yi, Chou, Yi, Chou. Aí você tem Bin, Yin, Bin. Cada parzinho desse representa um ano. Então, tem um ano que tem uma determinada influência do céu e tem uma determinada influência da Terra. Então, você tem cada parzinho é um ano. Se você fizer isso, você vai ter que o nosso ano 2021, para os chineses, é Xin Shou. Né? Metal, boi. Que nós vamos ver isso daqui para um pouco mais à frente, porque o que acontece? Você acha isso muito, muito difícil? Os chineses também acham. Então, eles colocaram os animais para poder ficar mais fácil de você entender a relação do ano. Né? Então, Xin Shou é o boi de metal. Aqui, no caso, quando você coloca essa dupla, você vai chegar numa área em que você vai ter menos. Né? Os troncos celestes são 10, os ramos terrestres são 12. Então, você vai ter mais ramos terrestres que troncos celestes. Então, quando você chega aqui no final, Gui, Gui, você vai ter Gui e Ou. Aí você pega lá de cima de novo, Jia, Shu. Ok? Você vai pegando nesse sentido, até você esgotar as 60 combinações possíveis a respeito disso. Então, o nosso ano 2021 é o Xin Shou. E aí, os troncos celestes, eles vão estar divididos em Yin e Yang. E eles vão estar classificados dentro dos 5 movimentos. Então, veja, Xin é o metal Yin. Né? É o metal Yin.
E os ramos terrestres foram relacionados com animais, porque isso fica mais fácil para você memorizar, fica mais fácil para você guardar. Então, nós vamos ter aqui Chou, o boi. Então, o Shin do metal Yin com o Shou do boi. Shin Shou, o boi de metal Yin. É importante a gente saber isso do metal Yin, né? Porque o ano passado foi o quê? O ano do rato, rato de metal, né? Rato de metal também. Só que foi o ano do rato de metal Yang. Então, não é o mesmo metal. Então, um rato de metal Yang ou possivelmente um rato de metal Yin, eles vão ter características diferentes. Então, veja que não são apenas características dos 12 animais. Você vai ter as características dos 60 pares. Isso é uma coisa muito importante, né? É características dos 60 pares. Eu, por exemplo, sou o cavalo de fogo. O elemento só vai se repetir em 60 anos, porque é um ciclo de 60 anos. Então, o próximo cavalo de fogo vai ser quando eu tiver 60. Vai ser o cavalo de fogo, novamente, né? Então, o cavalo é um signo que é característico por ser independente, por ser extrovertido, por ser aventureiro. E quando ele fica com fogo, ele fica muito pior. Tudo isso fica excessivo, né? Então, contam as más línguas que, geralmente, no ano do cavalo de fogo, eles costumavam afogar as crianças que nasciam nesse ano, porque elas eram completamente indisciplinadas, né? Por sorte, eu sou brasileiro, não sou chinês, né? Vamos prosseguir aqui, então. Os animais, que são 12, estão relacionados com as coisas da terra, né? São os ramos terrestres. Então, estão relacionados com as horas do dia. Os chineses dividem as horas em pares, em parzinhos. Então, agora, no momento, são 6h30. Então, estamos aqui, ó, na hora do galo, das 5 às 7. É a hora do galo. E ele também é correspondente a um meridiano, que é usado na medicina chinesa, na acupuntura. Então, você tem a hora do galo, por exemplo, agora, quem está em prevalência no corpo é o meridiano do rim, certo? O meridiano do rim. Então, essa tabelinha aqui, ela tem também a sua parte animal, né? Em acupuntura, você vê a tabela de horas e meridianos, e geralmente não se vê o animal para não confundir muito, né? Mas os chineses, principalmente os chineses antigos, eles não tinham horário, eles falavam a hora do boi, a hora do tigre, a hora do rato. Ele fazia dessa forma. Isso é importante a gente conhecer. Bom, o Ano Novo Chinês, ele é chamado em chinês de Guonian, que significa literalmente a passagem de Nian. Nian era um monstro lendário que ele aparecia uma vez por ano aterrorizando a cidade, aterrorizando a população. E os chineses, para combaterem esse monstro, eles soltavam fogos de artifício, porque o barulho e a luz ele espantava o monstro Nian. Então, essa é a tradição de se soltar fogos no Ano Novo Chinês, né? Para você espantar o Nian e você ter um bom ano, um bom Ano Novo. Agora, entramos no Ano do Boi de Metal. Vocês veem esse boizinho todo simpático, mas existe uma confusão muito grande a respeito do nosso amigo boi. Tá? Existe uma confusão muito grande a respeito do nosso amigo boi, porque você vai escutar por aí falando que é o ano do boi, alguns falando que é o ano do búfalo, alguns falando que é o ano da vaca. E ele é o boi de metal, ou ele é o boi branco, ou ele é o boi dourado. Ou o búfalo branco, o búfalo de metal, o búfalo dourado, ou a vaca dourada, a vaca de metal e a vaca branca. É um negócio desse nível a coisa, né? Então, você vai ver muita confusão. Então, vamos explicar como é que isso daqui vai funcionar. O boi, Niu,
em chinês, né? Mas esse ideograma, Niu, ele é relacionado de forma genérica. Então, nós podemos traduzir ele como bovino. É tudo que parece com boi. É um Niu. Tá? Então, você falar em Niu, você não está falando em bicho nenhum, você está falando de um tipo genérico. E aí você vai ter Nai Niu, Niu de leite, que é a vaca leiteira. Shui Niu, Niu de água, que é o búfalo. Né? O búfalo adora água. Gong Niu é o Niu macho, que é o boi. Mu Niu é o Niu fêmea, que é a vaca. Mao Niu é o Niu de pelos compridos, que é o iaque, muito comum no Tibete, né? no Himalaia. E Dou Niu é o Niu de luta, que é o touro. Então, veja que para você ter um bicho específico, você precisa de um outro ideograma. Você precisa de uma especificação. Só Niu, ele não significa bicho nenhum. Tá? Eu coloquei no nosso material, aqui na nossa revista especial, eu adotei o boi, porque na nossa cultura o boi é o mais comum. Né? Você tem boiada, boiadeiro, o preço da arroba do boi, você fala sempre boi. Então, o boi é mais participante. Então, eu achei que ficava interessante colocar ele como boi. Mesmo porque o búfalo ele é específico do Vietnã. O Vietnã não usa boi, usa búfalo no signo. E no Nepal é a vaca. O Nepal fica ali pertinho da Índia, né? A vaca sagrada. O Nepal é a vaca, o signo. Então, você tem que prestar atenção nisso. Qualquer um deles serviria, porque é tudo bovino, é tudo Niu, né? Mas a gente está adotando o boi, porque eu acho que isso é importante. Existe um outro site também de astrologia, né? De um pessoal chinês aí, que falou o seguinte, que o ano é da vaca, porque ele é o segundo animal do zodíaco. Então, ele é par. Os números pares são yin, ímpares são yang. Então, como 2 é par, então ele seria yin, seria vaca. Né? Esse raciocínio não dá muito certo, porque quer dizer que o quarto animal é o coelho, quer dizer que seria a coelha. Né? E aí, o sexto animal é a serpente. E como é que a gente fica? Vai falar da serpente fêmea? Então, é difícil, né? É difícil. Então, eu acho que isso não tem nada a ver, a ordem do animal não tem nada a ver com o tipo de bicho que é. Tá? Então, eu acho que adotar o boi, eu acho que faz todo sentido aqui no Brasil, a gente adotar como o ano do boi. E é o boi de metal. Né? A cor do movimento metal, do elemento metal, é branco. Então, você pode dizer que é o boi branco. Só que o ideograma de metal, Jin, ele também é o mesmo ideograma usado para ouro. Então, o boi de metal pode ser chamado de boi branco, ou então de boi do ouro, boi de ouro ou boi dourado. Como o ouro é uma coisa mais refinada, uma coisa mais especial, então nós resolvemos chamar de adotar como boi dourado. Certo? Mas qualquer um deles serviria. O branco, no caso, é muito usado na China antiga como luto, né? Uma cor de luto. Então, a gente não usaria o branco. Então, eu adotei o dourado, porque eu acho que faz bastante sentido. Né? Olha aí. Não tem uma cor mais legal do que o boi dourado. Né? Já está chamando aquela prosperidade que nós estamos precisando tanto nesse ano, seguindo os passos do rato ano passado, agora nós precisamos de ouro. E o regente do ano, o Tai Sui, é o general Yang Xin, que é um regente. Né? Os chineses eles têm um deus, entre aspas, né? Um deus. É um regente para cada um dos 60 anos do ciclo. Então, cada ano tem um regente específico. Esse ano é o general Yang Xin. O general Yang Xin, ele era um general que existiu mesmo, da dinastia Han, 206 a.C. a 220 depois de Cristo, né? A dinastia Han. E a dinastia Han ela tinha muito problema com um povo do noroeste, os bárbaros, chamados Xiongnu. Os Xiongnu era uma tribo bárbara que vivia atormentando o Império Chinês
a dinastia Han. E eles mandaram o general Yang Xin fazer um acordo com eles para poder fazer um acordo de paz, para poder parar com essa confusão toda, né? E todo mundo poder ficar bem nas suas respectivas territórios, seus respectivos territórios. E acontece que o general Yang Xin ele foi menosprezado pelo Xiongnu, porque ele não era um nobre, ele era um general de carreira, né? Ele tinha uma infância pobre. Então, eles ignoraram o cara e queriam que ele se tatuasse, teria que fazer umas cerimônias esquisitas. E o general ele não permitiu isso. Ele bateu o pé que ele era o representante do imperador da China e que ele exigia ser tratado com respeito e que ele exigia que fossem feitas as conversações adequadas. E ele tanto bateu nessa tecla que os Xiongnu acabaram aceitando ele e dialogaram durante muito tempo. Infelizmente, não chegaram a acordo nenhum e ele voltou sem ter cumprido a sua missão. No entanto, essa lealdade para com o imperador e essa força que ele tinha de manter os seus valores, isso foi muito percebido, né, pelo povo chinês, e eles elevaram ele a uma categoria de divindade, por causa como representante dessa lealdade, desse serviço prestado ao imperador. Então ele foi eleito como o regente de um dos anos, né, que é esse que nós estamos agora, Xinqiu. Ele é o regente desse ano. E como pelo passado dele, nós percebemos que a regência dele esse ano, ele vai levar a várias discussões diplomáticas, mas possivelmente nenhum retorno. Então, não esperem grandes acordos internacionais, grandes coisas acontecendo, porque provavelmente isso não vai acontecer. Isso é uma coisa que faz parte, né, da astrologia chinesa. O regente é uma coisa muito importante. Inclusive, ele é o Tai Sui, ele é o regente. Esse ano ele está na direção nordeste. Por isso é que o Feng Shui tradicional chinês, o Feng Shui taoísta, usa bússola. Nós precisamos saber as direções do que para entender o que está acontecendo. Então, o Tai Sui ele está na direção nordeste. Então, você tem que evitar ficar de frente para o nordeste, para não bater de frente com o regente, né? Evitar que a mesa de trabalho seja virada para o nordeste, para evitar esse choque. E nos imóveis, evitar fazer grandes reformas e escavações na área nordeste da casa, tá? Do imóvel. Aí você vai passar o ano mais tranquilo, não vai ter nenhuma batida de frente com o regente do ano, que não é uma coisa legal, tá bom? Personalidades do ano do boi, que nasceram no ano do boi: Charlie Chaplin, Anthony Hopkins, Jane Fonda, Jack Nicholson, Bruce Springsteen, Meryl Streep, Angélica, Napoleão Bonaparte, Francisco Coco, Vincent van Gogh, Vital Brasil, Antônio Fagundes, Walt Disney, Dustin Hoffman e um monte de outras pessoas mais, né? Vocês vão ver que isso aí na internet, vocês vão ver que tem listas enormes de coisas. Isso é só uma curiosidade, né? Mas a gente nota o quê? Nota que são pessoas criativas, bem-sucedidas e que são diligentes. Você pega Charlie Chaplin, por exemplo, Napoleão, Van Gogh, Walt Disney, são pessoas que batalharam muito pelos seus objetivos e que não desistiram nunca e foram fazendo até alcançarem o seu objetivo, né? Esse é o espírito do ano do boi. Então, o ano do boi de metal. Uma coisa que é importante a gente falar, né? Esse é o ano do boi de metal Yin. O ano passado foi o ano do rato de metal Yang. Então, o metal Yang ele é contundente como uma espada. E o metal Yin ele é suave como uma joia. Então, você viu que o rato, ano passado, né, que o rato muitas vezes, para alguns chineses, ele é um sinônimo de pestilência, e estava com o metal pontudo, lá, a espada de metal, vocês viram o que aconteceu, né? Agora, esse ano é o ano do boi de metal Yin,
que vai ser uma coisa mais tranquila e que vai levar a gente no caminho certo para resolver esses problemas que tem aí de pandemia, tudo que for, né? Nós estamos no caminho certo para isso. Lembrando o seguinte, em 2009, no comecinho de janeiro, explodiu a gripe suína, o H1N1. Foi uma pandemia, a OMS fez um monte de circular, uma confusão, né? Foi o ano do boi, mas isso começou em janeiro, fevereiro. Isso começou a se engendrar no final de 2008, que foi o ano do rato, de novo. E aí o ano do rato engendrou, ele cresceu no ano do boi, foi combatido, e no ano seguinte, que é o ano do tigre, ele foi vencido. A pandemia acabou. Tá? Então, nós temos aqui a pandemia que começou no início do ano do rato, né? Já começou mais cedo, porque era um rato de metal yang, começou mais cedo, se desenvolveu, e agora nós estamos no ano do boi, com as ferramentas para lutar contra isso, né? Esperemos que o ano que vem, o ano do tigre, novamente, isso se resolva. Veja bem como é cíclico, né? Vejam bem como isso é cíclico. Então, você tem um ciclo pequeno, que é o de 12 animais, né? Começa com o rato, termina com o porco. Você tem o ciclo dos 12 animais. E você tem o ciclo dos 60 anos, que aí inclui também os movimentos, os elementos, né? Então, um rato de metal e o outro rato, se eu não me engano, era de terra. Eu acho que era de terra. Não me lembro, mas era o outro ano. E o boi hoje, que é o boi de metal, que tem tudo para tirar a gente desse buraco, né? No interior, às vezes, quando o carro atola, o que eles fazem? Eles trazem uma junta de bois, né, usado em carro de boi, para tirar o carro do atoleiro. É o boi trabalhando. Então, a característica do boi é exatamente isso. É um trabalho árduo, é um trabalho constante, e que ele vai indo até cumprir sua meta. Então, quando você pensa no boi, no ano do boi, você pensa naquele boizinho arando a terra lá no campo para você plantar. Então, o boi está lá com o arado e ele vai indo, suca um pedaço, volta, suca outro pedaço, vai indo, até acabar o campo todo. Então, nessa marcha é que vai ser esse ano também. Vai ser um ano tranquilo, bem trabalhoso, porém, ele tem que ter resiliência, tem que insistir até ele ir. Se você pegar qualquer vídeo no YouTube sobre carros de boi, você vai ver que o boi está lá, devagar e sempre. Devagar e sempre. Ele não para, ele puxa toneladas de carga, mas ele vai na marcha dele. E esse ano tem a tendência disso daí, de ser um ano que a gente vai trabalhar, vai atingir os objetivos, mas tem que ter persistência, porque vai ser devagar e sempre. Né? Um ano de sorte nas relações, amizade ou amor. O trabalho vai ser recompensado, como eu falei. Vai ser necessário duplicar os esforços para realizar qualquer coisa, como eu disse, é devagar e sempre. Né? Não haverão acontecimentos explosivos ou catastróficos, provavelmente, né? Porque o boi é um bicho tranquilo, ele não é de sair correndo, de ser espalhafatoso, né? Se fosse o meu cavalo, já ia fazer um escândalo. Mas o boi é tranquilo, então ele vai sossegado, sem fazer nada muito absurdo. Então, é um ano favorável à recuperação ou consolidação econômica, um ano de investimentos a longo prazo. É isso que nós estamos precisando, né? De um retorno disso daí. É bom também para a vida familiar, como eu falei, da parte das relações, e que vai ter ou precisar de um esforço extra com organização de tempo, porque você vai ter que ter as coisas com paciência. Com paciência. O tempo, então, vai ser fundamental para nós passarmos bem esse ano. Bom, aqui uma tabelinha para quem não sabe o seu ano, né? Na revista que vocês vão baixar lá, está muito mais detalhado, porque não se esqueça que o ano novo é móvel, ok? Então, se você nasceu em janeiro,
você não é desse signo. Por exemplo, você nasceu em janeiro de 88. Você não é desse signo. Você é de 87. Tá? Então, aqui ó, você nasceu em janeiro de 88. Você acha que é dragão. Na verdade, você é coelho. Porque você é do ano anterior. Então, tomem muito cuidado com isso. Na revista tem todas as datas certinhas, né? E tem o animal e tem o elemento. É importante que vocês considerem também a parte do elemento. Bom, eu espero que tenha sido interessante, né, essa palestra. É muito material, espero não ter corrido muito, nem me atrapalhado no negócio. Eu acho que conseguimos passar o conteúdo necessário e vamos estar disponíveis para perguntas, para dúvidas, mesmo depois de encerrado o evento. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Eu sempre termino meus cursos falando sobre os 3 tesouros do taoísmo: simplicidade, humildade e benevolência, que são os 3 fatores importantes para a nossa vida, né? Para o nosso caminho. Quando você se aproxima do Tao, esses 3 fatores, eles aparecem naturalmente na sua personalidade. Então, não são assim mandamentos que você tem que seguir, são simplesmente fatores naturais que vão desabrochar em você. Então, verifique simplicidade, humildade e benevolência na sua vida e você vai ter uma ideia de quão próximo você já vai estar do Tao. Isso é fantástico para todos os taoístas e para todos os que buscam o autoaperfeiçoamento espiritual também. Aqui, meus livros, vocês podem consegui-los nesse endereço, né? Tanto em versão digital como versão impressa. Na verdade, o taoísmo.org tem todo o material, é só vocês clicarem lá em e-book, ele vai ter o link para os livros impressos e digitais. A nossa revista está disponível nesse site, revistataoismo.org. Também no site Taoísmo você vai ter o link para todas essas edições, né? As edições também estão disponíveis no site da faculdade, aqui, então vocês podem verificar as revistas por lá, né? E eu queria convidar vocês para o nosso curso online de Feng Shui Taoísta. Ele é um curso diferente, ele é feito por módulos independentes, né? Um módulo tem começo, meio e fim, então você não fica aprendendo pedaços de curso. Você já vai, pega um curso e te dá todas as ferramentas para você resolver problemas. Esse nosso primeiro tema é energias em movimento. Então, você vai aprender a fazer o diagnóstico e a correção de problemas da circulação energética do imóvel, que é uma coisa que a gente quase não vê em cursos de Feng Shui. Isso é uma coisa muito importante. E vamos usar vários conceitos e várias ferramentas da medicina chinesa também. Inclusive, é o único curso que ensina a fazer moxa em um imóvel. Tá? Não percam isso, vão dar uma olhada nesse endereço, né? Também pode acessar através do site taoismo.org. Tem um vídeo explicativo lá, vocês podem ir sem compromisso nenhum e dar uma olhada, porque eu acho que vale muito a pena. O curso é muito objetivo, tem muito material para observar, né? E são 12 aulas bem carregadas de conteúdo. Meus contatos, para quem quiser entrar em contato a qualquer momento, e entre no nosso Facebook, Amigos do Tao, também façam sua inscrição, nós temos sempre material, notícias e acontecimentos da área de taoísmo e de todas as suas práticas. Tá bom? Então, agradeço a presença de vocês. Vou passar aqui para o nosso anfitrião. Só agradecer aí, professor, pela palestra e pelas explicações aí, explicando sobre o ano do boi, né? O ano do boi de metal, certo? E a Faculdade Abramelc, mais uma vez, lhe agradece. Aí estamos de portas abertas aí, certo? Para o senhor e para todos aqueles que gostam da medicina chinesa, tá? Agradeço. Essa semana, como já foi dito, já foi postado pelo professor Regis, já foi postado nas mídias sociais da Faculdade Abramelc. Nós teremos vários eventos, teremos várias palestras, várias pessoas comentando sobre medicina chinesa.
Também temos no nosso canal do YouTube da Faculdade Abramek, nós temos várias informações. Então, nós convidamos vocês a participar de todos esses eventos, para vocês a participarem, verem nossas mídias sociais, e entendemos que tudo isso que é feito para você que gosta da medicina chinesa, e não somente isso, mas que gosta de uma medicina chinesa com qualidade, com fundamentação científica. Agradecemos a presença de todos aí, tá? E nos despedimos aí. Mais uma vez, professor Gilberto, um grande prazer, e você sabe que a casa é sua aqui. Obrigado. Vamos estar sempre lhe aguardando aqui. Obrigado a todos aí. Até o próximo encontro.